Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Secretaria de Monitoramento das Ações Governamentais. E convidamos, nada melhor para falar desse assunto, do que com o próprio secretário de Estado de Monitoramento das Ações Governamentais, o defensor público estadual, doutor Alberto Bastos. Doutor Alberto, é um privilégio tê-lo conosco novamente aqui no Direito no Ar. A última vez que o amigo teve era o defensor público geral do Estado. E agora, ainda com o status de secretário, só que agora realmente no Executivo, numa secretaria de monitoramento das ações governamentais. Então, a gente nem vai precisar falar daquela parte inicial, da carreira, de como foi para chegar até a Defensoria Pública, porque isso já foi falado no programa anterior. Mas seria interessante o amigo destacar para a gente como é que foi essa história, como é que um defensor público acaba parando numa secretaria tão importante no estado do Maranhão. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar contigo, Heraldo, mais uma vez, sempre muito agradável. Eu assumi esse compromisso desde março deste ano, no qual houve o convite do governador do estado para assumir a Secretaria de Monitoramento de Ações Governamentais. Em razão disso, a Defensoria Pública me cedeu para o Poder Executivo, então estou afastado temporariamente para exercer a função na Secretaria de Monitoramento. É importante dizer, Heraldo, que a Secretaria de Monitoramento ela tem um viés voltado a promover uma maior otimização dos recursos públicos, de maneira que toda e qualquer contratação oriunda de qualquer secretaria, ela teria que passar por força de um decreto, por uma autorização do governador. E quando a unidade orçamentária solicita ao governador aquela contratação, ele me pede um parecer, no qual eu faço uma análise, em primeiro lugar, sobre a essencialidade ou não daquela contratação, e se ela for essencial, se a gente consegue fazer de uma maneira mais barata, mais econômica. Então, o que a gente está buscando é uma preocupação, o que a gente está buscando é uma preservação do erário público, é uma preocupação do governador Carlos Brandão, de que a gente possa aplicar o recurso público de maneira mais otimizada. Extremamente importante. Mas aí, doutor Alberto, a gente precisa, né, fazer o nosso trabalho aqui como entrevistador, fazer pequenas provocações. O trabalho da Secretaria de Monitoramento das Ações Governamentais, ele não acaba conflitando as atribuições com os da Secretaria de Transparência e Controle? Não. Até porque a Secretaria de Transparência e Controle, ela tem os seus auditores, em que eles fazem também uma análise em que se verifica aspectos de legalidade, só que a gente se atém mais aos aspectos relacionados à economicidade do Estado. E sobretudo, na parte da STC, eles fazem um controle repressivo, ou seja, já houve a contratação, e eles fazem uma análise por meio do controle interno. É o controle interno do Estado, a gente pode dizer que uma das atribuições da Secretaria de Transparência é essa. No meu caso, é de uma maneira preventiva. Antes do poder público contratar, o governador faz uma oitiva prévia à secretaria, e a gente, por meio desse trabalho, Heraldo, é importante destacar, só com esse trabalho preventivo, que é a emissão de pareceres sobre se é realmente necessário contratar, ou se for necessário contratar, se tem uma medida mais econômica, nós já alcançamos a cifra de 600 milhões de reais que a gente já economizou. Eu assumi em março, mas eu tive que montar a equipe, planejar todo esse estudo de trabalho, então acho que a partir de abril que as coisas começaram a funcionar, e em abril, até hoje, mais ou menos, mês 4, até o mês, estamos terminando o mês 11, né? Então, em 7, 8 meses, a gente conseguiu um resultado expressivo já com esse trabalho, de em torno de 600 milhões de reais nós economizamos, ou
/ deixamos de gastar, né? Transformando assim em números, fica bem mais significativo da importância desse trabalho, né? Só isso aí já pagava uma secretaria dessa por anos e anos, e ainda sobrava muito dinheiro. Bom, então ficou muito claro, doutor Alberto, não há um conflito de atribuições, porque há duas diferenças básicas, né? O trabalho da Secretaria de Transparência e Controle é repressivo, o da sua secretaria é preventivo, e a Secretaria de Transparência e Controle, ela pega um daqueles pilares dos princípios constitucionais da administração pública, que é a legalidade. Vocês já se preocupam mais com a questão da economicidade, que está atrelada ali de perto com a eficiência, enfim. Então, tá muito claro. Bom, uma outra dúvida que me ocorre nesse momento. Vocês também fazem uma espécie de monitoramento do atendimento das políticas públicas governamentais? Ou seja, o governador propôs que vai fazer isso, isso e aquilo. As secretarias tais vão fazer isso, isso e aquilo. Vocês monitoram isso também? Olha, a secretaria tal não está cumprindo com as metas, está distante, está tendo algum problema lá e tal, ou não? A gente também tem essa atribuição. Uma das atribuições da Secretaria é fazer esse monitoramento daquelas metas que o governador e dos programas que o governador entende que são prioritários. Vou dar um exemplo: restaurante popular, que é muito bem capitaneado pela SEDES, pelo secretário amigo Cazé, em que a gente está fazendo um trabalho conjunto para que a gente possa otimizar e identificar as pessoas que frequentam, que são usuárias dos restaurantes populares. É uma ferramenta importantíssima, é a maior rede da América Latina, são 168 restaurantes populares, e a nossa busca agora, incessante, é o aprimoramento dessa política pública. Então, perpassa, em primeiro lugar, saber quantas pessoas frequentam diariamente esse restaurante popular, qual é o perfil delas, são pessoas que realmente estão em segurança alimentar, porque você sabe, atualmente, não há nenhuma restrição. Paga R$1, a pessoa pode receber até ter uma renda que não seja aquela enquadrada no Cade Único, que é meio salário mínimo, a renda per capita, portanto, essa sim, presumidamente suficiente, que seria, em tese, aí, beneficiada pelo restaurante popular, mas também uma pessoa que recebe uma renda superior, ela também pode se utilizar do restaurante popular. Então, o que a gente está buscando é informações, aprimoramento. Ninguém está dizendo aqui que vai se tomar decisão A ou decisão B. O que está buscando é levantar dados para que a gente chegue a um aprimoramento da política pública, para que ela seja eficiente, se está alcançando aquele resultado que a gente pretendeu e se está chegando na ponta aquelas pessoas que são vulneráveis e que estão em insegurança alimentar. Esse é um das atribuições da Secretaria. A gente também tem, além desse trabalho preventivo na contratação, além desse controle de algumas metas e programas, algumas metas prioritárias, programas prioritários do governo, a gente também se dirige a algumas secretarias e faz uma avaliação dos contratos que estão sendo realizados aqui, assemelha um pouquinho com a STC, mas a gente não entra no aspecto da legalidade, a gente vê no aspecto da economicidade. Será que aquele número de terceirizados que determinada secretaria tem há um excesso ou é dentro da medida em que realmente é necessário? Então, essa também é um braço do nosso trabalho. E nesse aspecto também, um trabalho repressivo, em que a gente faz essas possíveis supressões em acordo com a secretaria, para dar uma enxugada na máquina, para buscar otimizar os recursos, a gente também já está chegando a uma economia de 180 milhões de reais. Então, isso é muito significativo, sobretudo porque é um trabalho que está sendo realizado em 8 meses. Então, a gente já entende que isso é muito importante. Então, a gente faz esse controle de metas, faz esse trabalho preventivo de otimização de recursos e também o trabalho repressivo. E a gente sabe que isso, às vezes, gera um certo desgaste, mas é uma orientação do governador Carlos Brandão que a gente possa gastar bem. Nesse momento, Heraldo, é importante destacar isso também. A gente está vivendo um problema financeiro no Estado.
de maneira que, se for comparar a arrecadação que se arrecadava no ano passado, antes da alteração da legislação federal, que reduziu a alíquota do ICMS, ano passado teve uma medida provisória, que depois virou lei, em que foi diminuído o ICMS dos combustíveis em um limite de 18%, se tinha de 28%. Então, só nessa alíquota, 10%. Além disso, nós tínhamos o FUNACOP, que bancava os restaurantes populares, que era em torno de 2,5%, 2,5% a 3,5%. E isso acabou, não tem mais, foi retirado. Então, houve uma queda abrupta de receitas, e, ao mesmo tempo, nós temos que manter aqueles serviços que são essenciais. Saúde, educação, os restaurantes populares. Então, é uma equação que, se nós não tomarmos as medidas de enxugamento da máquina, dificilmente nós alcançaremos e continuaremos com a aplicação dessas políticas públicas. Então, por isso, o governador tomou essa decisão, e isso tem sido essencial para a manutenção dessas políticas públicas. Você deve ter acompanhado também um decreto de redução da máquina, foi feito em início de outubro, e a gente também está com esse trabalho, fazendo com que as secretarias nos informem a aplicação integral do decreto, que prevê, dentre outras coisas, redução da despesa de custeio de 25%, não mexe no pessoal, é uma orientação do governador, não se mexa com o servidor, vamos buscar cada vez mais políticas públicas que valorizem e fomentem o servidor público, mas o que a gente puder enxugar no custeio das secretarias, nós iremos fazê-lo. E essa redução dos decretos a gente está acompanhando de perto. Cada secretaria tem um prazo aí de 30 dias de mandar o seu plano de redução, e aquelas medidas que ele não conseguir aplicar, aqueles índices que ele não conseguir aplicar, ele vai justificar de forma concreta, e a gente vai avaliar, emitir um parecer, que será encaminhado para o governador para ele tomar a decisão. Então, a nossa secretaria, se a gente for resumir, é a busca pela eficiência, é a busca pela otimização, e representa muito o zelo do dinheiro público. É uma secretaria enxuta, Heraldo, e eu coloquei uma equipe bem pequena, em torno de 20 pessoas, cada uma com atribuição, esse aqui vai cuidar mais da parte repressiva, vai ter pessoas que vão fazer pareceres, são muitas contratações, então, são as contratações do Estado inteiro. Então, a gente tem que dar respostas rápidas, porque senão você atrasa uma contratação, aí já não... o que a gente está buscando de eficiência, a gente vai perder por outro lado, então não é o caminho. Então, a gente tem buscado cada vez mais dar respostas rápidas com a secretaria enxuta e proporcionando economicidade para que a gente possa garantir as principais políticas públicas para a população. É um trabalho que, pelo desenho que o Dr. Alberto Bastos está mostrando, fica mais claro, mais evidente a cada momento, que é importantíssimo, mas é também um grande trabalho, não só de qualidade, mas de quantidade também, né? Porque analisar todo o Estado, todas as outras secretarias, com uma equipe de apenas 20 pessoas, eu fico imaginando aqui que vocês trabalham o dia todo, varando pela noite, às vezes até pela madrugada, final de semana, enfim. Mas, doutor Alberto, esse ponto que o senhor colocou na resposta anterior, que há um desequilíbrio hoje nas contas públicas, e isso é evidente para todo mundo, não é? Porque os gastos, eles se mantêm ou, na maioria das vezes, até eles aumentam, enquanto que a receita ela tem caído, seja por questão de crise financeira, má gestão do governo federal anterior, seja por redução de alíquotas ou de repasse de receitas tributárias, enfim, a conta não está fechando. E eu vi essa semana aí uma notícia, eu não me aprofundei nela, por isso que eu vou lhe fazer a pergunta, que o governo do Estado, inclusive, havia pedido autorização para fazer um empréstimo. Eu não sei se esse empréstimo ele tem alguma finalidade específica para atender alguma obra, alguma política pública nova, ou se é para cobrir esse déficit, esse rombo que há aí hoje. Não diria um rombo, né? Mas esse disparate entre as contas públicas, aí, a receita e a despesa do Estado. O que a gente tem buscado cada vez mais é esse equilíbrio entre receitas correntes e também as despesas correntes. Essas despesas mais relacionadas a empréstimo, ela vai ter uma destinação exclusiva, sobretudo na parte de investimento.
essa é a principal busca aí do governador, que a gente possa captar recursos, promover investimentos em infraestrutura e buscar cada vez mais dar infraestrutura para gerar empregos, autonomia e renda. Isso é muito claro no governador Brandão. Ele tem distribuído carrinhos do Mais Renda, foram distribuídos agora 3 mil carrinhos, sendo 500 deles para mulheres vítimas de violência doméstica. É importantíssimo ressaltar que esses carrinhos foram bancados pela iniciativa privada, não teve recursos do Tesouro para a implementação desses carrinhos. Então, o que a gente tem buscado são alternativas, Geraldo. Um outro braço da minha secretaria também é buscar essa otimização na busca da arrecadação. A gente tem algo até novo aqui, é o name rights, que é a possibilidade, é o direito, isso está sendo estudado pela nossa equipe, vai passar para o governador, em que a gente quer conceder ao particular o direito de colocar o nome num espaço público. Isso tem muito em outros estados. E os nossos parques, o Parque do Rangedor, existe uma despesa ali de segurança, de limpeza. Não se fala em restringir acessos, de forma alguma. O parque vai continuar existindo, as pessoas vão continuar usando de forma livre, como está sendo hoje. Mas a gente quer compensar a despesa de manutenção de um parque com a colocação do nome de um particular, de uma empresa que queira divulgar a tua marca, e, ao mesmo tempo, o Estado desonera o teu custeio. Então, são essas alternativas que nós estamos buscando. Uma outra parte nova, nós vamos encaminhar ao governador um decreto para que a gente tome medidas de redução de energia elétrica, algo que eu consegui fazer na Defensoria Pública do Estado também, em que a gente estabelece algumas rotinas a serem adotadas pelos órgãos para que a gente possa reduzir a nossa despesa de energia elétrica. Hoje está em torno de 24 milhões mês. É uma despesa alta. Se a gente consegue também dar uma enxugada nessas despesas, a gente vai ter um bom resultado. Então, Heraldo, o que a gente tem buscado é equilibrar as nossas despesas com receita, buscar alternativas de novas fontes e sabendo que o governador não vai deixar ainda de buscar esses investimentos em infraestrutura para gerar emprego e renda, como aconteceu agora lá em Balsas, em que a Empasa vai ser instalada e vai gerar só na construção em torno de 2 mil empregos. Depois que ela estiver pronta, 1.200, sem falar na movimentação de toda a logística, o benefício que ela vem. A Alumar investindo 3 bilhões de reais. Então, assim, o Porto também cada vez mais trazendo resultados significativos. Então, a busca é incessante pelo equilíbrio de receita e despesa, novos investimentos para fazer uma infraestrutura e, com essa infraestrutura, atrair empresa, atrair emprego, autonomia e renda para a população, que isso é o legado que ele pretende deixar nesses 3 anos, e a gente tem ajudado, apoiado na medida do possível para que ele alcance esses objetivos. Maravilha. Estamos conversando com o doutor Alberto Bastos, secretário de Estado de Monitoramento das Ações Governamentais. Bom, doutor Alberto, eu lembro quando eu passei pela Secretaria de Estado da Saúde, de 2015 a 2018, ainda era o governador Flávio Dino, o secretário de Saúde era o Marcos Pacheco e eu era secretário adjunto de Assuntos Jurídicos, que uma das coisas que se fez para reduzir custos da Secretaria de Saúde, que é uma das maiores do Estado, né, foi com automóveis próprios, que se passou a fazer o uso de locação de veículos e, posteriormente, até o uso dos aplicativos, né, de transporte, enfim. E aí o senhor falou em energia. Muito se fala hoje que é muito mais interessante, além do ponto de vista econômico, do ponto de vista também ecológico, a gente investir nas chamadas energias limpas, especialmente aqui que a gente tem muitos ventos, muito sol. Passaria por aí essa ideia do Estado reduzir esse consumo de milhões por mês com energia elétrica, com a instalação, por exemplo, de energia solar, dentre outras? Muito bem observado, Heraldo. Isso faz parte do pacote de estudos que está sendo realizado pela SEMAGNE, em que já foi pactuado e deve ocorrer no ano que vem uma licitação para aquisição de placas fotovoltaicas na educação, se utilizando de recursos do Fundef. A gente vai receber o precatório do Fundef em torno de 400 milhões de reais, e parte desse recurso tem que ser investido, inevitavelmente, na educação.
Então, a ideia e a proposta que está sendo costurada é que a gente possa fazer esse investimento na educação com recursos do Fundef. E, além disso, existe também um estudo que está sendo realizado para que a gente possa adquirir energia do mercado livre. E isso depende, Heraldo, é muito bom destacar, que a gente consiga aferir com assertividade a quantidade de energia que nós vamos precisar. Porque, se nós não fizermos isso, nós ficaremos muito vulneráveis ao mercado livre. Então, a gente quer fazer um projeto piloto, pegar uma secretaria, e essa secretaria, a gente estabeleceria essa aquisição pelo mercado livre, a gente aprenderia, porque é novo, é realmente novo, a gente está buscando essa alternativa, e em alguns lugares, por exemplo, o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, ela fez esse projeto piloto em postos de saúde, e está economizando em torno de 20% do que se gastava anteriormente. E aí a gente está estudando o modelo deles, e a nossa dificuldade mesmo nesse primeiro momento é a gente chegar à quantidade assertiva. O trabalho hoje paralisou, a gente está conversando com engenheiros eletricistas do Estado, para que a gente possa aí buscar alternativas. E, além disso, além da questão da possibilidade de energia fotovoltaica na educação, com recursos do Fundef, além desse estudo na aquisição via Mercado Livre, nós encaminhamos para o governo federal um pedido para que eles pudessem apresentar um plano de forma gratuita. Eles fariam todo o planejamento de como que o Estado pode investir em energias renováveis, em reduzir o custo de energia, na verdade. Não seria só vincular a energias renováveis. Então, isso o governo federal é o órgão vinculado à Casa Civil, acho que a Secretaria... meu Deus, Secretaria de Relacionamento... eu esqueci o nome da secretaria, mas do governo federal, em que eles vão subsidiar alguns estados, vão escolher algum estado para fazer um plano piloto de redução de energia, e nós já nos habilitamos para que eles apresentem. Então, são essas alternativas que estão hoje em vigor para que a gente possa reduzir. Então, vou repetir para a gente não se perder. Decreto para que possa haver uma redução efetiva da energia elétrica com as medidas e providências a serem tomadas pelas secretarias, como, por exemplo, colocar o ar-condicionado em 24 graus, desligar até 18 horas, porque depois, após 18 horas, é consumo fora a ponta, e isso aí aumenta. Para você ter ideia, o consumo dentro da ponta, ele fica em torno de 85 centavos, aí quando passa é 1,50. Então, aumenta muito. Então, são medidas como essa, que está sendo... Vou apresentar para o governador a minuta do decreto. Depois, tem essa provocação ao governo federal, para que apresente um plano para a gente de redução de energia, e aí inclui-se a aquisição do Mercado Livre e também a aquisição de placas fotovoltaicas. E, por fim, nós temos esse estudo interno da Secretaria para verificar a aquisição via Mercado Livre e a possível aquisição pela Secretaria de Educação dessas placas com os recursos do Fundef. Maravilha. Muitas medidas que vão gerar impactos extremamente positivos no orçamento e, consequentemente, esses recursos podem ser destinados para coisas certamente mais importantes do que ficar custeando despesas correntes. Bom, doutor Alberto, eu estou extremamente convencido da importância e da necessidade de que todo estado e mais, todo município tenha uma secretaria dessa. Mas eu nunca tinha ouvido falar, nem aqui, nem em outro lugar, nessa secretaria. Quem é que teve essa ideia, doutor Alberto? Ou isso já era uma coisa antiga, a gente aqui não tinha mesmo, era visibilidade? Não, a secretaria, ela passou a existir em abril, quando o Brandão assumiu, mas era com outro formato. E Brandão sempre me acompanhou na Defensoria Pública. Ele sempre ia nas inaugurações das unidades da Defensoria Pública, e ele sempre notou que eu sempre tive uma preocupação muito grande com a economicidade. Eu fazia questão de falar em valores de diminuição de custeio, de redução da máquina, e ele sempre chamou, rapaz, o Roberto é especialista em economizar, o Roberto é especialista em economizar. Aí, quando surgiu o convite, falou, rapaz, eu quero que você economize o Estado igual você economizou na Defensoria Pública. Vocês expandiram e o custeio da Defensoria Pública não cresceu tanto, ficou bem inferior a outros órgãos congêneres,
e eu gostaria que você viesse me ajudar com esse formato. E aí a gente foi conversando, alinhando e estabelecendo um desenho para a secretaria. Foi aí que a gente está moldando ainda, Heraldo, não está fechado, nada fechado ainda. Por exemplo, essa parte do naming rights é algo que a gente foi estudando, viu em outros lugares, e eu conversei com ele, olha, eu acho que é possível a gente buscar também uma linha na secretaria de arrecadação de receitas que não sejam essas tributárias, que são correntes, que a gente já conhece, buscar meios mais criativos de desonerar o custeio. Ele também concorda que, olha, eu falei, não adianta a gente ficar só cortando, tem que buscar outras formas também de desonerar o custeio arrecadando. E, claro, sem a gente invadir na esfera de competência de outra secretaria. A Secretaria de Fazenda está fazendo isso muito bem. O doutor Marcelo, ele é muito competente, é funcionário público de carreira, e já exerceu esse trabalho desde 2015, e a arrecadação vem só aumentando. O que houve uma queda abrupta, mas foi por circunstâncias alheias à vontade do próprio secretário, do próprio Estado, foi algo geral, como você bem disse, e de uma legislação federal, que, inclusive, o Supremo aí entendeu que era uma legislação que é inconstitucional, está buscando um acordo aí para que possam compensar os estados. Então, houve, sem dúvida nenhuma, a gente que é do ramo do direito, uma invasão da atribuição da União, invadindo a tributação de ICMS, que é do Estado, e acabou, vamos dizer, dificultando a vida dos governos estaduais, sobretudo aqueles mais dependentes do FPE e da arrecadação do ICMS, que são os estados do Nordeste. Então, a gente tem que buscar alternativas. A gente não pode ficar lamentando, a população precisa de resultados, anseia legitimamente melhores condições de vida, e a gente tem que proporcionar e tem que buscar as alternativas de desonerar esse custeio para manter políticas públicas essenciais. Perfeito, alternativas, ideias, né? Às vezes são coisas tão simples, né? Mas que, de certa forma, estão invisíveis ali para os gestores, porque uma das coisas que eu aprendi com o nosso, hoje, senador e ministro da Justiça, ex-governador do Estado, Flávio Dino, é que o gestor público, ele tem que ter em mente sempre 3 pilares, né? Ele tem que fazer o ordinário, porque a secretaria dele tem que rodar todo dia, fazendo o trabalho dela, a atribuição normal dela, tem que fazer também um aspecto saneatório, porque às vezes, quando é uma secretaria, que não é o caso da sua, que é nova, mas uma secretaria que já existe, às vezes ela já está com alguns vícios, né, de gestões passadas e tal, e aí você precisa corrigir esses vícios, olhar um pouco para trás também, e fazer o extraordinário, fazer o novo, o diferente, porque senão você não marca a sua gestão. Veja que o senhor deixou claro aí que só foi convidado para essa secretaria porque marcou a sua gestão, quando foi defensor público-geral do Estado. Então, na época, vice-governador ficou impressionado e hoje o governador lhe chamou para ser secretário. Então, o seu trabalho apareceu, as suas ideias, a sua preocupação em ter mais resultado com menos custo, né? A aplicação de um dos princípios básicos da economia, que é a relação custo-benefício. Conseguir um benefício maior com um custo menor. Maravilha isso. Mas aí, doutor Alberto, eu vou se o amigo me permitir, lhe dar uma sugestão que eu já apresentei lá numa das instituições onde eu trabalho, na universidade onde eu leciono, que é o seguinte: talvez, se a gente pudesse abrir um espaço dentro da sua secretaria para os servidores e até mesmo para o próprio cidadão, para dizer assim, olha, você tem alguma ideia que faça com que a gente economize? Às vezes são coisas banais, né? Por exemplo, lá na universidade onde eu trabalho, você faz a prova e tem anexo à prova um impresso que é para o aluno responder. E isso dá uma dor de cabeça danada, porque às vezes na prova o aluno responde uma coisa, na hora de transcrever para essa folha de resposta ele escreve outra, e aí o que vale é o que está na folha de resposta, mas aí ele mostra para o professor, não, mas na prova eu respondi certo, eu me enganei, foi na hora de transcrever. Aí ele entra com requerimento, isso gera um procedimento interno, isso gera um desgaste institucional. E aí eu sempre defendi a tese de que por que não fazer tudo numa folha única? Para que 2 folhas? Para que esse gasto excessivo de papel? Para que esse desgaste e tal? E mostrei
com números, que isso, além de evitar o retrabalho, o desgaste institucional, ainda geraria também uma economia de despesa para a instituição. E aí, a minha sugestão foi, isso que eu vi, outros colegas professores podem ter visto, outros alunos podem ter visto, outros funcionários podem ter visto, mas, de repente, o cara não fala, porque ele também não é estimulado a falar e nem também ganha nada com isso. Então, talvez, se a gente pensasse em algo tipo ideia premiada, olha, o servidor ou o cidadão que apresentar para o Estado uma ideia que, na prática, a gente perceba que vai reduzir os gastos do Estado, ele vai receber um prêmio, seja lá qual for, pode ser até uma simples comenda, né, um reconhecimento público, ou um prêmio em dinheiro, um pequeno percentual daquilo que ele vai representar em redução dos gastos do Estado. O senhor já estava pensando algo nesse sentido, ou isso é inviável, já foi pensado e foi descartado? O que o senhor acha dessa ideia? Eu acho sensacional. Você estava falando aqui, eu estava movimentando na cadeira, gostando muito, assim... vai ser adotada, não tinha pensado nisso, por isso que é importante sempre o diálogo. Eu acho que a sua ideia é muito boa, e a gente vai, eu já estou pensando aqui para implementar isso, já começando a semana que vem. Eu vou sentar com o pessoal da comunicação e já vou ver uma alternativa para que a gente possa coletar essas sugestões por e-mail. Eu vou estudar as possibilidades, mas já está acatado, Heraldo. Muito boa alternativa. Eu acho que quanto mais a gente abre os canais de ouvir a população, de ouvir os servidores, principalmente, que estão ali dentro, conhecem, e podem dar sugestões realmente que podem impactar diretamente no custeio e diminuir cada vez mais para que a gente possa, na verdade, otimizar e tornar a máquina estatal mais eficiente. Eu tenho certeza que alguns servidores que estão nos acompanhando nesse momento estão pensando, eu lá onde eu trabalho, eu já disse, olha, se a gente fizesse isso aqui, era muito melhor, era muito mais barato e tal, mas ninguém nunca me ouviu, porque talvez falte esse canal, né? E a sua secretaria pode e deve ser esse canal. Muito bom, doutor Alberto. Bom, ainda voltando a essa questão dos name rights, né? Eu já vi alguma coisa parecida em outros estados onde eu morei e trabalhei, por exemplo, em Aracaju. Em Aracaju, uma das características da cidade, é bem verdade que a cidade é pequena, é a menor capital do Brasil, porque é capital do menor estado do Brasil, é muito rica, porque tem os royalties da exploração do gás de petróleo, tem dezenas de plataformas no litoral de Aracaju explorando o gás de petróleo e pagando royalties para a cidade. É muito organizada, porque foi, acho que, a terceira cidade do Brasil que foi planejada. A capital de Sergipe não era Aracaju, era Nossa Senhora do Socorro, e planejaram a capital, então ela foi desenhada, foi pensada, ela não foi crescendo desordenadamente, como acontece com a maioria das cidades do Brasil. Então, tudo é mais fácil lá. É bom que se diga isso. Mas uma característica da cidade, eu não sei se o amigo conhece Aracaju, é que as praças de lá são todas muito bonitas, muito bem cuidadas. Jardins, bancos, flores, árvores, são todas muito bonitas. Mas por quê? Porque, tradicionalmente, a prefeitura de Aracaju lá, ela não faz essa ideia de colocar o nome da pessoa, mas ela faz o seguinte, cada praça é apadrinhada por uma empresa. E a empresa explora, claro, a praça, colocando sua publicidade ali de forma discreta, para não poluir também a beleza do ambiente, coloca publicidade em toda a praça, e você vê, poxa, essa praça aqui está sendo cuidada pela empresa tal, olha como é que ela está. Se essa empresa cuida bem de um espaço público, imagina como é que não cuida do cliente, do serviço que ela presta, enfim. Então, também é uma ideia muito legal, parecida com essa do Names Rights, não é, doutor? É bem simples, eu acho que é um caso de Name Rights para mim, na verdade é um caso de Name Rights lá em Aracaju. A gente viu uma experiência em São Paulo também, que eles estão faturando 600 mil reais debaixo do viaduto, cara. Quem que olhava para ali? Aí é um local que tem um alto fluxo de veículos, claro, estamos falando de São Paulo, que também é outra realidade. Mas o que chama a atenção é um espaço que não tinha nenhum tipo de utilidade pública, não se auferia nenhum tipo de renda, receita com aquele espaço, e com a utilização do Instituto Name Rights, arrecadou 600 mil reais
para divulgar a marca de uma empresa, e ele cuida por debaixo do viaduto. Então, é algo assim que tem que ser replicado, são experiências como essa de Aracaju, que eu acho que a gente tem que replicar. O Parque do Rangedor, o Parque lá de Barreirinhas, tem um custo alto. Eu não sei de cabeça, mas já levantaram lá na secretaria, e aí, é claro, isso vai fazer parte do edital. O preço que isso vai ser dimensionado, de quanto que o particular deveria pagar, vai ser de acordo com as despesas que o espaço tem, de segurança, manutenção, energia. Então, isso tudo vai ser mensurado, colocado no edital, e aquele particular que ofertar o melhor preço, ele colocaria o nome lá, sem, claro, continuaria sendo Parque Rangedor e o nome da empresa. Maravilha. Seria o nome. Sim. Ótimas notícias que está nos trazendo o doutor Alberto Bastos, secretário de Estado da SEMAG, Secretaria de Monitoramento das Ações Governamentais. Bom, doutor Alberto, em vários momentos da sua entrevista, o senhor citou números. A Secretaria já representou para o Estado uma economia de 600 milhões, em poucos meses de atuação, podemos representar mais tanto por isso, mais tanto por aquilo. Ok. Essa métrica, ela deve ter, claro, no seu gabinete, na secretaria, o senhor deve ter acesso a esses dados ali no seu computador, no seu celular, a todo instante. Eu não sei se ela está disponível também, é uma outra sugestão, no próprio site da secretaria, para que a população pudesse acompanhar. Olha, nesse mês são mais tantos milhões que nós conseguimos de redução de custos para o Estado, com pequenas providências, com grandes ideias, com todo esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo lá. Essa métrica, ela é disponível só internamente ou ela está disponível também externamente? Eu acho que é mais uma sugestão que a gente pode acatar. A gente fez um BI, em que a gente contempla todos os pareceres e as reduções que cada parecer foi, que a gente pega o parecer, verifica o quanto aquele parecer vai trazer de economia e coloca numa planilha, e isso fica num BI. O BI, ele permite com que a gente tenha uma visualização rápida, compreensível, clara, de quantas foram as reduções, de quais foram as áreas que mais reduziram. Eu acho que a gente tem que estudar também uma forma de dar publicidade, de conferir ao cidadão a oportunidade de verificar cada um desses dados. Então, eu acho que isso é importante, acho que é mais uma sugestão que a gente vai também estudar para implantar. A gente fez um BI e contempla lá as informações. Aí o BI tem do decreto de redução, o BI tem o trabalho preventivo e o repressivo. Então, são 3 frentes que a gente tem de redução. Muito bom que eu acho que eu vou estudar isso com a equipe para a gente poder colocar isso no próprio site da Secretaria. Porque os dados já existem, né? Basta só publicizar. E eu acho importante, porque aí, me permita, eu tive um grande professor de gestão na prática, que foi um ex-reitor da universidade onde eu trabalho. Infelizmente, ele faleceu durante o período da Covid. Ele tinha comorbidades e contraiu o vírus lá da Covid e acabou falecendo, infelizmente. Mas uma das muitas lições que ele me disse foi o seguinte, ele dizia: Heraldo, às vezes você faz até grandes trabalhos, grandes tarefas, você tem sempre grandes ideias, mas você não divulga. Eu estou sabendo, porque você traz para mim, eu aprovo, você implementa. Mas só eu estou sabendo. E aí ele me fez a seguinte pergunta: você sabia, Heraldo, que as patas põem ovo? Mas, professor, eu acho que sim, põe sim, mas nunca parei para pensar nisso. Ele, pois é, porque a pata põe um ovo maior até do que o da galinha, mas ela põe e não fala nada. A galinha faz um escarcéu, um estardalhaço. Todo mundo sabe que a galinha pôs o ovo, a pata ninguém sabe. Então, agora, toda vez que você tiver uma ideia, torne isso público, faça como a galinha, faça o estardalhaço, que é para todo mundo ficar sabendo, porque senão essas ideias acabam se perdendo. Vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, e eu estou sendo muito honesto, doutor Alberto, eu conheço a sua capacidade da época da Defensoria Pública, mas eu sequer sabia que o senhor estava como secretário de Estado, e olha que eu estou dentro do Estado, eu faço parte da Timbira, que é ligada à SECOM, que é um órgão do Estado. Não sabia de
toda essa beleza de trabalho que vocês estão fazendo, nem dessa economia que vocês já conseguiram, 600 milhões para o Estado. Então, será que a população também está sabendo? Eu sou um ponto fora da curva? Ou isso é o normal? Quer dizer, às vezes tem isso, né? O Estado, ele divulga mal as suas ações. E aí, eu até estou fazendo meia-culpa aqui da SECOM, né? Mas é porque a SECOM, ela precisa receber essa informação, né? Às vezes, olha, o senhor atendeu prontamente, eu entrei em contato com a sua assessoria, imediatamente as colegas, não, vamos fazer assim, marcamos, estou lhe ouvindo aqui, o senhor está até adoentado aí com uma conjuntivite, mas não, vamos fazer assim mesmo e tal. Mas, infelizmente, não é essa uma rotina no Estado. Às vezes a gente tem dificuldade de colher as informações para torná-las públicas, para divulgar o que é que o Estado está fazendo pelas pessoas. E está sempre fazendo muito. Mas a gente precisa colocar o ovo da galinha, doutor Alberto. Tá certo, você está certo mesmo. É que a gente vai trabalhando tanto, Heraldo, tanto em busca de resultados, a gente fica tão focado, que só pensa em reduzir, em otimizar, e esquece realmente de fazer algumas divulgações. Eu vou sentar com o pessoal da minha equipe também, e vamos estudar um plano aí de ações de comunicação. Acho que tem que ter. A gente tem o Instagram da própria secretaria, o meu Instagram pessoal também divulga algumas ações, e a gente colocou até um panorama, acho que um mês, 2 meses atrás, das reduções. A gente coloca, de vez em quando a gente joga lá umas informações, e esse BI ele é atualizado todo momento, né? Faz o parecer, assina, manda para o governador confirmou o parecer, a gente já coloca. Aí tem casos, são pequenos, mas tem casos que o governador discorda, não, eu acho que tem que conceder, tem que fazer dessa forma, são raros, mas tem. Aí ele manda uma devolutiva e eu vou e dou baixa, ó, aqui não foi feita a economia planejada, porque foi autorizado dessa forma, porque tem questões realmente que ele pode haver uma divergência, é natural, isso aí não tem problema nenhum, nem tudo que eu coloco tem que concordar, mas o importante é que 95% tem concordado e a gente tem buscado se esforçar muito, quando pega um procedimento, a gente esmiuça muito, a gente vai olhando tudo mesmo, para dar uma informação segura, é muita responsabilidade. Então, o que a gente tem que levar de compromisso é afinco, faz o raio-x disso daqui mesmo, porque a gente não pode passar informação equivocada. E aí, às vezes, a secretaria também pode errar, ó, isso aqui é que tem uma outra informação que não chegou ao nosso conhecimento, aí o secretário faz uma reconsideração e a gente vai, analisa aquela reconsideração, e se for o caso, concorda com o pedido de reconsideração, e o que é importante, Heraldo, é se manter sempre aberto e diligente. É isso que eu cobro muito lá da nossa equipe, e eu faço questão de ler tudo e conferir. Pelo menos aqueles pontos que são mais relevantes, eu pego no documento mesmo e vou conferir. Isso aí é algo que também já é meu, mas é algo que eu me cobro muito e acabo trabalhando muito também por conta disso. Mas eu acho que é uma contribuição, é temporário, a gente não fica aqui para sempre. Então, se eu estou tendo essa oportunidade, vamos colaborar da melhor forma possível para que a gente possa buscar um Estado melhor. É isso. A alternativa é essa. E aí, não, a propósito desse seu envolvimento, dessa sua dedicação, é bom que se diga isso, doutor Alberto não é maranhense, é carioca, não é isso? Não estou enganado, é carioca. Ontem, né, recebeu na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão o título de cidadão maranhense, que é um título que é dado, às vezes, muito mais por uma razão política, não é? Institucional, pessoal, do que, de fato, por merecimento. Mas, no seu caso, só por essa entrevista aí, a gente nem está falando do trabalho à frente da Defensoria Pública do Estado, que por si só já justificava um título de cidadão maranhense. Mas só esses poucos meses à frente dessa secretaria e a economia que isso representou para o Estado já justifica por si só o título. Mas como é que foi essa experiência, doutor Alberto, de ser considerado cidadão de um outro Estado que não o seu de origem? A gente fica bastante lisonjeado, porque é um reconhecimento, como você bem disse, pelos trabalhos prestados. Enquanto eu era defensor público geral, eu tive a oportunidade
de fazer com que a Defensoria se expandisse. Foi a maior expansão da história da Defensoria. Nós saímos de 39 comarcas e fomos para 62, de 86 municípios para 136 municípios. Então, foi o maior aumento da história da instituição, foi a instituição que mais cresceu em todo o Brasil. Nós também adquirimos um prédio novo para a instituição, para a Defensoria Pública, ali no Renascença, saímos do Reviver, concentramos todos os atendimentos da instituição num só local, isso é bom para a população. Tem uma dúvida do consumidor, tem uma dúvida da família, a família no Reviver, lá na Rua Grande, lá na Rua da Estrela, no Centro Histórico. Consumidor é lá no Renascença 1, no São Francisco. Então, era ruim. E se você, quero até fazer um convite, que eu sou orgulhoso mesmo do trabalho da Defensoria Pública, sobretudo na aquisição desse prédio, que eu acho esse prédio muito bonito e assim, é a casa de acolhimento dos mais vulneráveis. Tem que ser digna, tem que ser um espaço em que ele se sinta bem, confortável, não só para os servidores, mas principalmente para a população. Então, é um prédio moderno, é um prédio que já estava pronto, nós fizemos umas reformas e as adaptações, e a gente entregou isso para o Dom Vicente. Passam 700 pessoas por dia lá, Heraldo, é muita gente. E o trabalho da Defensoria Pública se capitalizando. O Gabriel, defensor-geral, que era meu subdefensor, que é o atual defensor-geral, também vem dando continuidade a isso tudo, ele participou. Se nós tivemos isso, foi por toda a equipe da Defensoria, inclusive ele, e ele agora também, na mesma toada, a Defensoria, desde quando eu saí, já está em 71 comarcas, de 62 para 71, e eu acho que vai chegar em todas, se Deus quiser, e tomara que chegue, porque eu sei que precisa. População no interior do estado que não tem condições de pagar um advogado, e a Defensoria Pública não é apenas a assistência jurídica gratuita, que seria o caso do advogado, mas ele também faz solução extrajudicial, entra com ações coletivas, propugna políticas públicas. Então, esse acesso a direitos, a cidadania, isso é o mínimo existencial. Então, tem que ter mesmo, tem que buscar alternativas de se garantir esse direito ao cidadão. E agora, no Estado, também tendo essa oportunidade de contribuir de uma forma mais ampla, agora no Poder Executivo. Então, a gente se sente muito gratificante, realmente, essa é a palavra, por ter seu trabalho reconhecido e, ao mesmo tempo, um compromisso que a gente assume de cada vez produzir mais para o Estado. O Estado me acolheu, minha esposa é maranhense, meus 2 filhos são maranhenses. Eu escolhi estar aqui, eu passei em outros concursos, eu passei concurso de advogado do BNDES, Defensoria Pública do Espírito Santo, advogado do COFEM, Marinha, Aeronáutica. Então, assim, vários concursos, mas eu sempre quis ser defensor. E eu escolhi ser defensor primeiro aqui para conhecer. E quando eu vim, me apaixonei. Eu adoro o Estado do Maranhão, é um povo acolhedor, tem as suas mazelas, e a gente tem que trabalhar para melhorar. A gente tem que trabalhar, o desafio incessante é para que a gente possa melhorar os nossos índices de desenvolvimento humano, é que a gente possa desenvolver o nosso Estado, se tornar parte dele e fazer com que a gente possa, com o nosso trabalho, com o nosso mundo, mudar um pouquinho. Então, se cada um tiver esse pensamento, eu acho que a gente vai conseguir melhorar, e tem melhorado, todo mundo tem buscado dar sua parcela de contribuição. Então, é gratificante. Ontem foi muito bonita a homenagem, não sei se você teve acesso às imagens, a Assembleia estava lotada, a gente, não só de autoridades, mas o principal, era a sociedade civil organizada lá dentro. Isso aí é algo que, sabe, vale a pena qualquer tipo de esforço, tá vendo? Vale a pena qualquer tipo de esforço. Eu estava narrando para eles ontem, no momento, acho que todo mundo ficou um pouco assustado na minha fala, foi que não é fácil a gente construir uma defensoria. Eu dei um exemplo, Heraldo, olha o exemplo. O Estado, você estava no Estado também, na época do governo Flávio Dino, também, sempre uma situação financeira difícil, a gente sempre busca alternativas, né? E a Defensoria também, precisando expandir, e o Estado com dificuldades financeiras, vou atrás de emenda, vou buscar fontes de receita. E a Defensoria era pouco conhecida. Em 2018, 2019, ainda, infelizmente, do mundo jurídico, todo mundo sabia o que era, para que serve, mas a população, de uma forma geral, e até mesmo parlamentares. Aí eu fui para Brasília, e eu tenho um relógio que contabiliza lá os quilômetros. Já tinha dado 6 quilômetros, Heraldo, o dia inteiro. E não tinha conseguido emenda nenhuma. Tinha batido em mais de 10 gabinetes. E aí, o último gabinete que eu entrei, nenhum parlamentar me recebeu. Foi o único que não me recebeu, botou um assessor para me receber.
E aí eu fui falando da importância da Defensoria Pública e levando o projeto do Econúcleo, que são aquelas construções modulares com placas solares, que hoje nós já temos aí, somos pioneiros no Brasil, vários estados já estão replicando, e fui explicado o Econúcleo, e dizer da importância da Defensoria. O parlamentar, ele falou, olha, eu prefiro fazer um matadouro do que colocar uma Defensoria. Eu falei, rapaz, eu não vou discutir, mas levantei, e sabe aquela, quando você dá aquela, falei, rapaz, o que eu vim fazer aqui? Já rodei aqui 6 km, dentro, que é uma reunião longe de um gabinete do outro, você não consegue marcar de forma concatenada, orquestrada, de acordo com a agenda dos caras lá, e aí você vai. Heraldo, no dia seguinte, eu falei, vou sacudir a poeira, vou tomar um banho, vou pro hotel, e no dia seguinte vai ser a mesma coisa, e Deus quiser vai dar certo. Heraldo, no primeiro que eu fui, 3 emendas de uma vez. Eu vou até falar o nome, que aí acho que é justo. O Gil com 33 emendas, depois Pedro Lucas mais emendas, e foi dando. Heraldo, 21 emendas, cara, em todo o meu mandato. Então, assim, nada é fácil. É tudo realmente a gente buscando, batalhando. Então, eu acho que a gente, quando ocupa cargos públicos, a gente tem que se dedicar e tem que dar um máximo para que a gente possa... Não é a primeira dificuldade que a gente tem que abaixar. O que adiantava ficar aqui parada no tempo esperando o Poder Executivo? O Poder Executivo tem que pagar hospital, tem que bancar a escola da galera, tem que dar restaurante popular mesmo, tem políticas públicas prioritárias, eu tinha essa convicção. E ainda assim ajudou, o Poder Executivo ajudou também. Só que não era o suficiente, então vamos buscar alternativas. Aí, além das 21 emendas, foram mais de 6 convênios, que dava 13 milhões de reais no convênio, compramos carreta para atender a população que hoje está rodando pelo Estado, para atendimento de subregistro, van, ônibus de escritório, tudo para fazer o atendimento itinerante, tudo recurso federal, não foi do Tesouro Estadual. Então, a gente tem que realmente buscar essas alternativas, sobretudo no momento de crise, e esse reconhecimento ontem na Assembleia foi realmente uma prova que vale a pena mesmo você se dedicar e não ficar parado, não adianta. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final dessa conversa super interessante com o Dr. Alberto Bastos, secretário de Estado de Monitoramento das Ações Governamentais. E para fechar a conversa, doutor Alberto, uma última pergunta. É claro que ainda a secretaria é muito nova, muito recente, o trabalho dela ainda vai aparecer muito, até porque tem resultados extremamente positivos. Mas, nesse pouco tempo, já houve a procura por outros estados, ou talvez até por municípios, para saber que modelo é esse de secretaria, como é que vocês já conseguiram 600 milhões de economia, o que vocês estão fazendo e tal. Já houve algo nesse sentido, doutor Alberto? O pessoal do Tocantins me procurou, mas eles não aprofundaram. Eu passei todas as linhas, tudo para eles, mas não vieram aqui, não aprofundaram. Eu não sei se eles esqueceram da demanda ou priorizaram outra coisa, mas já houve essa procura do estado do Tocantins. E o que a gente está buscando aqui mesmo, Heraldo, eu acho que a gente tem muitos pontos que a gente pode otimizar. Então, o que é importante é que cada secretário tenha, e eles estão tendo essa dimensão, que nós estamos atravessando uma crise financeira, que nós temos que nos readequar. Uns brincam, colocar um elefante na caixa de fósforo. Não é bem assim. Eu acho que a gente pode conseguir equilibrar de uma maneira ponderada. Eu acho que não é um elefante na caixa de fósforo. Eu acho que realmente existem algumas distorções, mas que a gente vai trabalhar para diminuir e fazer com que a gente encaixa as contas e a receita com despesa e a gente não possa admitir nenhum tipo de desperdício e excesso. Maravilha. Conversamos com o doutor Alberto Bastos, secretário de Estado de Monitoramento das Ações Governamentais. Secretário, muito grato, mais uma vez, pela sua disponibilidade em conversar conosco. Fica o espaço aí para suas considerações finais e até para que o senhor possa reforçar que a população conheça mais o trabalho da sua secretaria. Heraldo, olha, entrevista contigo sempre é muito agradável, e o melhor, você dá sugestões de aprimoramento da secretaria que são altamente recomendáveis e a gente vai acatar. Eu acho que essa ideia tua de ouvir a população, ouvir os servidores e dar publicidade, aumentar a publicidade da secretaria são realmente relevantes. Eu agradeço
contribuições, estarei sempre aberto a novas contribuições, a novas ideias. O espaço aqui sempre é muito agradável, a conversa também, ela flui de uma maneira muito agradável. Então, eu que agradeço o espaço, agradeço a gentileza, a educação e parabenizo pelo belo trabalho, pela bela condução das entrevistas que você sempre faz. Muito bem, muito grato. É o doutor Alberto Bastos, secretário de Estado de Monitoramento das Ações Governamentais, que conversou conosco principalmente sobre a atuação dessa importante secretaria dentro da estrutura do Estado do Maranhão. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.